Iniciando mais análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Bola VIP para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira notícia do site Bola VIP. Léo Jardim alerta após empate contra o River Plate. Erramos. O Flamengo errou algumas coisas, mas para mim é natural, um time que estava parado há um certo tempo. O Flamengo entrou no início com um estilo mais de jogo treino, um jogo mais lento, mas logo no começo, quando o Jorginho errou e o River fez o primeiro gol, o Flamengo acendeu, fez 2-1, afrouxou a marcação, normal para quem está retornando, não marcar forte o tempo todo. E no toque de bola do River eles empataram. Então o jogo foi jogo treino, foi um jogo amistoso, onde o Flamengo deu para ficar a característica do time do Flamengo, mantém o mesmo padrão. Falhei alguns testes, eu gostei do João Vitor na zaga, um zagueiro novo, tem potencial, não ficou nervoso, ele não teve culpa do erro do Jorginho, tem um passe excelente pro Jorginho, que só tinha que proteger a bola, virar o corpo e sair jogando. Ele quis dar um toque de meia para trás e errou. Mas eu gostei muito do João Vitor. No segundo gol também ele não errou. O Emerson Royal melhorou muito. Tinha daquele Emerson Royal, eu gostei da movimentação do Emerson Royal, tanto ofensivo e defensivamente. Para mim o grande destaque desse amistoso foi o Samuel Lino. Fez um gol, fez uma assistência, é um cara que se movimenta muito, cai pelas pontas, é um jogador em tanto e é diferente, jogando com camisa 10 ali, para mim acho que achou uma posição ali o Léo Jardim, se não tem a Arrascaeta, colocar Samuel Lino, que rendeu em movimentação, rendeu em assistência de toque de bola, teve passes excelente, gostei demais. O Bruno Henrique voltou a ser aquele Bruno Henrique anos atrás, nesse esquema tático, com o Samuel Lino também ajudando ele no sistema defensivo, ele vai subir e descer tranquilamente. Então o Flamengo tem um bom time. E é impressionante, ontem até no plano de jogo eu parei para analisar, para mim estava 109 jogadores, com um time bom, eu achei a escalação do Flamengo muito boa, e ainda entrou no segundo tempo Saul e Cebolinha, pelo amor de Deus, que elenco fantástico que o Flamengo tem. Saul entrou como meio campista, depois desceu como volante, achei ele como primeiro volante ali, o cara que distribui o jogo, para mim é melhor ele do que como segundo volante meia. Acho que ele não tem mais velocidade na minha visão, posso estar errado. Como primeiro volante ali, fazendo a proteção para zaga, saindo, armando o time para o jogo, acho que é a função dele ali. É um jogador que tem uma visão de jogo muito fantástica. E Cebolinha, se ele quiser, se ele atuar, ele é um jogador que faz a diferença. Então o Flamengo tinha 9 desfalques por causa da Copa do Mundo. Entrou com uma equipe, ainda tinha 2 jogadores de altíssimo nível no banco de reserva. Você vê como o Flamengo é um time fantástico, um elenco fantástico. E eu espero agora nessa janela o Flamengo possa trazer também mais um grande nome e fazer com que esse elenco fique forte cada vez mais. Vamos para mais notícia. Paquetá Tota perfil discreto na seleção após anos de pressão. Paquetá é um jogador que amadureceu, já não é aquele menino brincalhão que dançava, que ia ser feliz, aprendeu, acho, com o mundo do futebol, a ser um cara responsável com a família, cuidar da família. Isso ajuda muito, esse amor da família fortaleceu o atleta para esse desafio que tem. E vinha sendo boa Copa do Mundo, não é um jogador que jogava para. Não é um grande jogador da Copa do Mundo, mas é aquele jogador que jogava para a equipe, fechava os espaços ali para que o Vinícius Júnior possa subir, para que o Douglas Santos possa subir. Teve aquele jogo
acho que contra a Escócia, que ele deu 2 passes, roubou uma bola, deu uma assistência linda pro Vinícius Júnior, foi o melhor jogo dele. E ele tá certíssimo. Acho que quem é a grande figura dessa Copa pro Brasil é o Vini Júnior, é, é o grande nome. Então o Brasil está armado para que o Vini Júnior joga. E tem o Neymar também, outro grande esteiro, mas o time não está armado para o Neymar jogar com o Vini Júnior. Então o Neymar é uma opção do tempo, uma opção muito boa. E durante o jogo eu acho que pode jogar os dois, mas começando, acho que o Paquetá tem uma função importantíssima de proteger o lado esquerdo ali e iniciar a jogada para o time ofensivo. Vamos para outra notícia. Carrascal não atua pela Colômbia contra a Gana. Acho que nós temos que ter as faces. Acho que, como a gente está falando do Vini Júnior, do Neymar, que o time não está preparado, não é um time formado para jogar Neymar, e sim um time preparado para jogar Vini Júnior. A Colômbia também joga por James Rodrigues. Então o time está armado para que ele jogue. Então o Carrascal fica opção. Mas daqui a 4 anos tudo pode mudar e o Carrascal pode ser o grande jogador da Colômbia. Então é um processo natural do Carrascal, um jogador jovem que o Flamengo contratou e pode render. Como tem no Flamengo também, tem ali o Arrascaeta, tem o Samuel Lino, tem o Prata, então o Carrascal fica como uma opção, mas daqui a alguns anos o Carrascal com certeza vai jogar no lugar do Arrascaeta muito bem. Então é um processo que o Flamengo, que o jogador vai viver, assim como foi o Varela. Ela veio, os meninos da base tomar o Mateuzinho, Wesley, tava voando, deixou o Varela no banco e agora o Varela foi o grande jogador do Flamengo na Libertadores, na última Libertadores. Então é um processo que o jogador vive normal no clube. Então o clube tem que ter paciência, por isso que eu acho que o Porto e o presidente Mbappé, presidente do Flamengo, estão falando e é certíssimo, contratar jogador mais jovem para que vive esse processo. O jogador saiu do Flamengo, saiu do Brasil, teve sua experiência lá fora, tá? Aí o Flamengo contrata ele com uma idade boa, novo, entre 23 a 25 anos, e ele tem um tempo de adaptação dentro do Flamengo, onde ele pode atingir o seu nível máximo. Mais notícia: Bruno Henrique provoca o River Plate durante o amistoso. As equipes se enfrentam na inesquecível final da Copa Libertadores de 2019, quando o Gabigol marcou 2 gols. Bruno Henrique é ídolo por causa disso. É um cara que está ali desde 2019 naquela geração. Não lá abriu mão do Flamengo, soube respeitar o Flamengo. Então é um jogador que, quando entra nesses jogos grandes, é jogador para jogo grande, Libertadores. Ele não é jogador para jogar campeonato brasileiro, para os jogos grandes. O Bruno Henrique, com certeza, ele vai fazer uma grande partida e ajudar demais o Flamengo. É assim que é os grandes craques. Entra nos jogos importantes e resolve. Ontem fez um golaço. Para mim foi um golaço. Veio um lançamento e dominou, já acordou o zagueiro e chutou, fazendo o gol da virada. Foi uma pena mesmo tomar 2-1, mas ia ser algo assim que nos primeiros tempos ia mexer no time. Então a gente tem que entender que é amistoso. O Flamengo está se preparando, o Léo Jardim está afinando as peças para o retorno do brasileiro, e aí sim, aí o bicho pega. Vamos para mais notícia. Jorginho comete erro no amistoso entre Flamengo e River durante a Copa do Mundo, e o Flamengo está início a uma sequência de amistoso antes do retorno do futebol brasileiro. Jorginho é um jogador que precisa um pouco de pegar, mas eu vejo que ele tem que ficar mais esperto, que a briga por aquela posição vai ser acirrada. O Saúl está voltando, o Everton Araújo está jogando muito bem, está entrando muito bem nas partidas, está conseguindo dar pressão,
O De La Cruz está voltando, fez uma boa Copa do Mundo, para minha visão. O Paquetá vai retornando a brigar por uma posição ali também. Então fica acirrado. Então o Jorginho tem qualidade, tem futebol, mas a briga está cada vez mais alta. Flamengo vê River Plate fica perto de Flamengo vê River Plate ficar perto da contratação de Almada. Meia-campista vai definir o futuro após a Copa, mas o clube argentino já tem um acordo encaminhado com o Atlético de Madrid. Eu acho que não é um jogador que o Flamengo está necessitando nesse momento. É um bom jogador, é uma oportunidade de negócio. Pode vir, como não pode vir, mas não é o jogador que qual o Flamengo quer gastar milhões para sua contratação. Pelo menos é a minha visão. Não sei se é a mesma da diretoria. Flamengo busca fiada, mais 7 empates para o River Plate. Em duelo tem muitas alternâncias. Flamengo e River Plate fizeram a partida, mas que não teve vencedor. É uma coisa que tá aí, uma grande partida mesmo, um jogo bem equilibrado, pelo menos no primeiro tempo, depois veio as substituições. Aí o Flamengo tentou ajustar um pouquinho a equipe, mas foi uma grande partida no primeiro tempo. Pedro teve uma boa oportunidade, o goleiro do River acarrou muito. O Flamengo acho que poderia meter um 3-4-0 no River Plate no primeiro tempo, mas o goleiro do River acarrou demais. Bom goleiro, novo goleiro, acho que tem 21 anos, acarrou demais, Beltrán, gostei dele, belo goleiro. Mas o Flamengo soube manter o jogo, acho que fez aquilo que o Flamengo queria. Ir aos poucos, ajustando, e essa equipe que jogou ontem, acho que vai iniciar o Campeonato Brasileiro. E é uma boa equipe, eu gostei demais da equipe de ontem. Vamos para mais notícia. Flamengo segura Emerson Royal e prioriza vendas de jovens na janela. O treinador considera lateral importante para a temporada, enquanto a diretoria busca equilibrar o caixa negociando jovens do elenco. Eu acho que essa é o futuro do Flamengo. Abrir espaço, negociar, seja com empréstimo, com opção de compra, seja com uma venda. Colocar esses jogadores no mercado, principalmente europeu, não no mercado nacional, porque se perde muito. Eu lembro do Peterson, que saiu do Flamengo, chegou no Atlético Paranaense, uma promessa, aí eu acho que ele foi uma festa, alguma coisa, e no outro dia foi dispensado, nem chegou a treinar com a equipe, ou ia jogar, não jogou, não lembro muito bem a história, mas é um jogador que saiu do Flamengo com um potencial danado, e não dá certo. Então, se você manda ele para fora do país, um país novo, onde vai ter que se adaptar e mostrar realmente que consegue se adaptar, se consegue jogar seu futebol e esquecer o mundo exterior, mas viver o mundo dele, que é o futebol, tá certo. Então, acho que é um caminho que o Flamengo tem que fazer e executar muito bem para que consiga revelar bons nomes e depois, como assim foi com o Paquetá, retornar para o Flamengo. Vamos para mais notícia. O Flamengo abre a possibilidade de negociar Ayrton Lucas na janela. Até o esquerdo perdeu espaço no elenco. O Negro entrou na lista de jogadores negociados e já desperta interesse de clubes brasileiros. É isso aí. Acho que Ayrton Lucas é um cara que viveu muito no Flamengo. Tem potencial, tem futebol, depende mais uma resposta dele mesmo. Eu creio que pode estar certo, mas depende muito do ser, assim, do dia a dia. Então a gente pensa uma coisa, mas ali dentro na vida do cara a gente não sabe. Do clube, do jogador para o clube, do jogador na sua vida pessoal, que almeja, deseja, se quer ser um reserva sempre, ou quer ser titular, atingir alto nível em outro clube. É muito, assim, não tem como fazer uma análise certa, porque é muito pessoal, é muito o que ele está vivendo, que eu não, ficar no Flamengo.
Vamos para outra notícia que entra um pouquinho também nesse assunto da Ayrton Lucas. Flamengo planeja já Alexandre como zagueiro e monitorar o mercado. Lateral esquerdo que renovou o contrato até o final de 2027 pode passar a atuar pelo lado esquerdo da zaga na reta final da carreira. É isso aí. Se ele for, acho que Ayrton Lucas consegue a vaga titular dentro do Flamengo. E o Flamengo fica com uma opção de lateral, um zagueiro canhoto, que faz falta. Acho que para a saída de jogo ali do Flamengo, um zagueiro canhoto, além do Léo Pereira, ajuda demais na saída de jogo do Flamengo. Então, eu gosto, já tinha pensado muito tempo atrás em Alexandre como zagueiro. E se o Flamengo realmente bancar ele nessa posição, quem ganha é o Flamengo, não precisa no mercado contratar, porque a dupla titular a gente sabe muito bem que é Léo Pereira e Léo Ortiz, então ele ficaria como opção. Vamos para mais notícia. Essa aqui é antiga, mas eu quero pegar ela para falar desse jogador. Lohan aposta na intertemporada para ganhar espaço no Flamengo. Entrou muito bem, eu gostei de ter uma passo para o Azian. Flamengo acho que precisa fazer criar um 9 na base para ser reserva do Pedro. Acho que o Azian joga melhor ali aberto pelo lado esquerdo. Acho que a movimentação dele é melhor. Apesar que o Azian jogou muito bem ontem. Eu gosto desse Azian que luta pela bola, não é aquele cara que fica discutindo, que fica batendo pá, mas que é focado ali para lutar para ganhar a jogada. E onde ele fez muito bem isso. O Lohan também entrou muito bem. O Daniel Salles também estava muito bem, muito seguro, uma capacidade técnica muito boa, gostei dele. O Everton Araújo também, o Tabate, fez uma grande partida, assim como o João Victor. O Josué, que eu achei que não se adaptou muito bem àquela posição como camisa 10, está sendo testado. Eu gostaria do Guilherme, ver o Guilherme Cam, mas quem comanda o treinamento é o Leonardo Jardim, então só ele viu coisas ali que a gente que não acompanha o dia a dia, não faz parte da comissão técnica, consegue avaliar. A gente analisa o que a gente já viu o jogador atuando ou de análise de jogos. Então, aí o treinamento faz toda a diferença na escolha do treinador. Então, vou finalizar. Usei o Paula VIP. Leia lá, tem outras notícias. Faça sua opinião, faça sua análise. E até amanhã, falando mais sobre o nosso Flamengo.